pode vencer o Resende e o Vasco tem que ganhar do Madureira para o Vasco se classificar. Esse é o negócio. Então, quando você não depende das próprias forças, é difícil, né, Paulo? É difícil, né? Mas você tem, se você vê um time melhorar, né? O time do Vasco melhorou muito, né, do que... Você gostou do Vasco? Gostei. Porque o time do Vasco antes da pandemia era um time que não tinha força, né? O Vasco não é aquele time que era reativo, não era de controlar o jogo, não era um time que jogava muito, marcando na frente, o Vasco não tinha um jeito de jogar. Hoje você vê o Vasco jogando. Eu acho que essa escolha, um jeito do Vasco jogar, essa escolha do Ramon, eu acho que ele foi muito feliz, né? Ele estava para entrar com o Bruno César e ele preferiu o Vinícius porque dá mais dinâmica ao time pelo lado direito, dá mais velocidade. É um jogador muito hábil, jogador que não tem medo, né, de ir para dentro. O Vasco estava precisando de jogadores assim. O Thales Magno e o Marrone, né, antes da pandemia, eram muito cobrados. São jogadores que têm muita capacidade, mas eram muito cobrados, né, perante a torcida, a imprensa. E esse centroavante, né, que tem faro de gol, Cereto. Poxa, 8 gols na temporada. Ele tá sempre bem colocado, né, finaliza bem. Então eu gostei do Vasco, eu gostei. Mesmo com essa dificuldade do Vasco, eu gostei. O Germancano, o argentino, que está fazendo gol a todo momento, a todo jogo. Fez 3, vai pedir música. É um jogador que parece estar sempre bem colocado, né, Rafael? Ah, sim. É o que a gente falava, né, na nossa primeira edição. É um dos poucos jogadores do Vasco que se salvou do que foi um princípio de ano muito abaixo da crítica, né? E o curioso, a gente acabou de ver ali, né? O Fernando Miguel hoje fez uma defesa na cabeçada, assim, defesa daquelas para ser a principal da temporada. E aí no lance do escanteio saiu mal, né? Caçando borboleta e saiu o gol do Macaé, de qualquer forma. Mas ainda assim deixou a defesaça dele lá, né? Se era para trocar uma pela outra, a defesa chama atenção, né? Apesar da falha no lance seguinte. Mas esse Vasco é o que a gente falava. Se tem no Cano um jogador confiável para fazer os gols, se tem jogadores de qualidade, leves para fazer o vai e vem pelo lado do campo. O Andrei, que é outro, que desde o princípio da temporada vem se sobressaindo, apesar dos altos e baixos do time. Então tem da onde tirar o Vasco para ter uma equipe competitiva, ao menos. Eu acho que essa tem que ser a intenção. As equipes que, apesar de não iniciarem o brasileiro quando ele começar com aspirações de título, de vaga em Libertadores ou algo do tipo, as equipes precisam ser minimamente competitivas na competição, né? Elevar o nível. A gente já está falando de um ano de tamanha exceção, né? A gente corre risco de ter um campeonato brasileiro muito abaixo, né? Com equipes de ponta jogando mal e com equipes de área intermediária de classificação não conseguindo desenvolver futebol também. Então acho que tem que passar. Você citou o Bruno César ou o Vinícius, jogadores completamente diferentes. Um traz dinâmica, um é leve, um é agressivo, um busca a área. Então, assim, para mim, esse ano, mais ainda do que em anos anteriores, vai ser sempre a opção principal, né? Um jogador que aumenta a dinâmica, que acelera o ritmo, que transforma a equipe em algo mais competitivo. É a realidade do Vasco, a gente vai falar do Botafogo logo mais, tem que ser realidade. A própria dificuldade do Odair em mesclar no Fluminense passa por isso também. Quem não tem os principais jogadores, quem não tem a melhor estrutura, quem não tem uma equipe ajustada por trabalho contínuo de treinador, vai ter que tentar elevar o sarrafo sendo competitivo, né? Cada vez mais. Velocidade dentro do jogo, jogadores leves para executarem as ações. E essa, no caso do Fluminense, não é a realidade hoje ainda, e em determinadas escolhas acaba não sendo, de Vasco e Botafogo. Então o caminho para o Ramon parece bem claro. Vamos ver se ele vai conseguir tocar sem grandes percalços, né? Porque, em tese, a parada é duríssima na rodada no meio de semana. O Vasco, se for eliminado, não é nenhum absurdo. Mesmo vencendo, pode acontecer uma vitória simples do Volta Redonda e o Vasco está fora do Campeonato Carioca. Já havia feito um primeiro turno muito ruim, mas isso não tem que entrar na conta do trabalho atual, né? Então, é a tranquilidade para que o Ramon possa desempenhar o seu trabalho, fazer a equipe evoluir, porque eu acho que o Vasco tem a crescer, tem a ganhar com isso. Então a classificação aí do grupo, o Fluminense liderando com 9 pontos, Volta Redonda com 7, o Volta Redonda embolou tudo. Madureira com 6, o Vasco com 5, o Resende com 4 e o Macaé com 3. Agora, a dificuldade dos clubes pequenos e chama muito a atenção a vitória do Volta Redonda também por isso, porque
A Cabo Friense hoje jogou sem 9 titulares, ou com 9 jogadores diferentes de antes da pandemia. O Madureira muito mudado. Me parece 15 jogadores que não estavam no elenco. Pois é, houve muitos problemas com contratos e tudo mais. A questão financeira, evidentemente, atinge mais os clubes pequenos, né? Então, você imagina só como é que... Por isso chama ainda mais atenção a vitória do Volta Redonda sobre a equipe do Fluminense. Agora, também chama a atenção a falha dos goleiros, né? Do Muriel, do Fernando Miguel. Tem chamado a atenção a falha de alguns goleiros na Europa. Talvez para os goleiros seja ainda mais difícil essa retomada, né, Paulo? Exatamente. E o goleiro treina muito, né, Serena? Treina muito. E o goleiro é aquela história, ele não pode errar, né? O Rafa viu muito bem. A defesa anterior, né, que originou o escanteio, né, do Fernando Miguel, ela poderia ser, ou deve ser, a defesa mais bonita, né, do Campeonato Carioca. E depois, num lance normal, que é uma saída de bola, que o goleiro normalmente, né, é um treinamento básico, que se faz até de aquecimento, né, que os goleiros fazem, é uma bola que é de socar, né, já que você não está com essa confiança, já que você não tem treinamentos específicos ainda, né, para isso. Só que, assim, é aquilo que a gente fala, é a falta de treinamento, com curto espaço, sabendo da cobrança, aí vem a cobrança da gente aqui, né, dos torcedores. Mas a gente tem que entender, nessa fase é uma falha técnica. E a falha técnica, se você olhar bem... Olha a defesa foi uma defesaça. A bola quica ainda antes dele tirar. Olha, isso é muito difícil. Só que daí ele saiu e não pegou nada, né? Isso é falta de... ali é tempo de bola, né? Ele não tem o tempo de bola adequado ainda. Então, isso aí é falha técnica, Sereta. Isso aí é em treinamento, é dia a dia, trabalho tático, trabalho técnico, né? Muito trabalho técnico com o goleiro, que eles não tiveram tempo ainda. Não está treinado, né? O goleiro treinado não erra isso. Exatamente. Né? Isso aí e a falta de ritmo, ela é para todo mundo, né? Para a gente tem falta de ritmo. Uma coisa é você apresentar o programa todo dia... Outra coisa é você apresentar de vez em quando. Exatamente. É difícil. Um erro no meio-campo, um erro de passe, uma bola mal tocada, pode se recuperar lá atrás, né, com o setor defensivo. Um erro do goleiro desse jeito, que é uma falha técnica, que é normal, é natural, e para o goleiro mais ainda, não tem como, né? Aí o erro aparece. O Germancano falou sobre... Pois não, Rafa, desculpa. Perdão. Não, porque você citou a questão do Volta Redonda, é que o Volta Redonda, bem ou mal, ele tem calendário na sequência de temporada, né? A gente ainda não sabe como vai ser a questão, mas se organizou minimamente para a permanência de comissão técnica, para a permanência de jogadores considerados relevantes. O Volta Redonda é da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Diferentemente de outras equipes que se classificam para a Série D pela sua campanha no estadual e tem uma dificuldade, né? Tem um orçamento muito mais curto quando organizam a temporada de janeiro a dezembro. Para o Volta Redonda, bem ou mal, havia já a expectativa de uma disputa de um campeonato nacional e isso facilita um pouco, né, o que é essa manutenção do elenco. Acho que foi um bom nível, porque a gente está falando dos pequenos, alguns em situação já de reinício completo, mas no caso do Volta Redonda, não. O que é uma explicação importante, porque o que acontece? O jogador faz o contrato por 3 meses para disputar o campeonato estadual e depois faz o contrato com outro clube para disputar o campeonato nacional, seja na Série B, Série C, Série D ou Série A, se for o caso do Campeonato Brasileiro, né? Mas para os clubes que não têm o calendário depois do estadual, aí como é que você faz? Né? E por isso também a vontade muito grande dos clubes pequenos em retornar logo o campeonato estadual, porque tinha que segurar ali o jogador e manter a folha de pagamento e ao mesmo tempo não tinha jogador para segurar e ficava aquele segura, não segura, paga, não paga. É um negócio que não é fácil, né? Não é fácil. Fala, Cano! Bueno, la verdad que siempre me soñaba poder marcar mi primera tripleta aquí en Vasco. Por suerte se pudo conseguir, pudimos marcar. Muy importante, sobre todo para la confianza en el delantero, poder hacer goles, pero también estoy muy feliz porque el equipo ganó y bueno, lo pudimos hacer dentro del campo, que era lo que quería el técnico. Hoje o Vasco jogou com o Cano de centroavante, jogou o Benítez por trás, pelo menos pelo que eu vi, né? O Vinícius, o ponta da direita, e o Thales Magno
saindo da esquerda e vindo por dentro. Ou seja, e aí os dois volantes, né? O Andrei chegando um pouco mais e o Felipe Bastos. Felipe Bastos. Jogou com um time muito ofensivo, né? Ou bem ofensivo. Ou bem mais ofensivo do que era na época do Abel, né? Quer dizer, com outra filosofia. É pouco para a gente dizer, mas já deu para ver alguma coisa diferente, né, Rafa? Não só pela questão dos nomes, Celito. Eu acho que o Vasco tinha ideias mais claras. O que faltava à equipe no princípio da temporada, eu vou explicar como funcionava e o porquê faltava, né? O Vasco era uma equipe muito aleatória nas suas rotas ofensivas, né? Ficava muito a cargo dos jogadores decidirem, numa movimentação, né, mais empírica, a definição das jogadas. E essa é, com o Ramon, a ideia da construção dos triângulos pelos lados do campo, né? Você tem lateral, ponta e o meio-campista que chega naquele setor. Então o Benítez se aproximando por um lado esquerdo, por outro lado o Felipe Bastos se apresentando, até porque ele e o Andrei têm a finalização de média e longa distância, né? Então eles se alternam também nessa possibilidade. Os 3 jogadores de meio-campo com um bom passe, né? Laterais leves para fazerem a chegada à frente sempre que possível. Então foi uma equipe, né? Esses 2 jogadores de lado, principalmente o Thales Magno, tendo a possibilidade de flutuar, né? De vir entre linhas, jogando por dentro, aproximando não só do Benítez, como do Cano também. Eu acho que ficaram mais claras as ideias. Um jogo só. É óbvio que está longe de ser a realidade do Vasco para toda a temporada. Mas pelo menos há um norte, né? O que faltava ao Vasco no primeiro momento na temporada era esse norte. Era tudo muito aleatório, né, na construção. E o Vasco penou, né? Tanto que tinha pouquíssimos gols até aqui no ano. E já dá uma resposta legal nesse primeiro momento. Não especificamente pelo Cano, que era o cara diferente, que vinha conseguindo, bem ou mal, ter um bom rendimento na parte ofensiva. Mas aí também tem o retorno do Thales Magno, que passou um período grande, né, contundido nessa temporada e contou com a paralisação da pandemia para voltar 100%. Então acho que o Vasco tem, sim, bastante a ganhar. Mas também, não só pelos nomes ou por uma escalação com mais jogadores, né, voltados para o ataque, mas principalmente por essa organização ofensiva que faltou em outros momentos.